Alô amigos, vamos lá com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões, começando nesta quinta-feira, né? Dia 22 de maio de 2025. Vamos lá começar com as informações, né? Falando aqui que esse canal aqui eu sempre digo, é o canal que é a voz da população de Ponta Porã, né? Independente, não tem amarração com ninguém, nós trabalhamos de forma independente e precisa, claro, do apoio, né, de quem nos acompanha aí, né? Você pode participar deixando clicando aí no joinha, deixando o seu like, pode também distribuir os nossos links aí nos programas, no WhatsApp, né? Nos grupos de WhatsApp. Você pode também comentar e se inscrever. É muito importante a sua inscrição, né? Deu uma pequena chuva aqui em Ponta Porã hoje, né? Que chuva legal, né? Tava precisando aí, tava muito seco. Aliás, pessoal, problema de gripe atacando muita gente, mas muita gente. A gripe me atacou, mas o problema não me derrubou nada, o problema é a garganta. Eu ainda tô rouco, né? E tentando expectorar porque, né, senão a gente não consegue falar, né? Tem que ir pausando o vídeo porque causa tosse, né? Mas, né, estamos bem e eu acho que a população tem que se cuidar, né? Porque realmente essa época do ano e quando vem assim uma epidemia de gripe, ela se espalha e muita gente acaba sofrendo, principalmente crianças e idosos, né? E falando em canal Voz da População, esses dias o Gilson Carpes, ele estava comentando e inclusive me mandou algumas imagens que você está vendo aí, que você vai ver aí agora, né? A gente falando sobre os fios, né? Os fios que estão soltos aí nos postes de luz e que tem sido uma constante em Ponta Porã, né? Existe até uma lei aí, né? Que essa fiação solta e emaranhada aí, né? São fios de internet, de telefonia e em excesso, né? Nos postes aí, nos fios aí, e eles soltos ali, emaranhados e até cortados nos postes, eles causam primeiro que deixa muito feio, né? Poluição visual. E depois que ele também deixa aí, né, a população à mercê de riscos de acidente, né? Ele causa riscos de acidente. As empresas que prestam serviço de internet e telefonia são frequentemente acusadas de deixar os fios soltos após a instalação e manutenção de serviço. É só ver, né? É só você caminhar um pouco na cidade e ver que tem muitos fios soltos. A prefeitura, não sei por que cargas d'água não exige, não faz uma fiscalização. Em Ponta Porã existe uma lei que obriga a retirada de fios em desuso e prevê multas para as empresas que não cumprirem a lei, né? A população pode denunciar os fios soltos aos órgãos competentes como o PROCON, né, que também pode acionar a Energisa em caso de problemas. E em 2023 a Energisa se reuniu com o PROCON para tratar, eu lembro que houve uma reunião, né, para tratar desse problema aí de fios soltos. E aí nós temos quem? A Guarda Municipal de Fronteira, que precisa intensificar as ações contra essas empresas, pelo menos notificar, né? Faz uma notificação, se persistir esses fios soltos aí, é preciso aplicar multa, né? E isso é falta de trabalho, né, gente? É falta um pouco de boa vontade. Está trabalhando aí, está vendo o que está acontecendo na cidade e não coloca uma equipe para trabalhar nisso aí, né? Então, vereadores têm que se mexer, cobrar mais a prefeitura, cobrar o executivo, não pode ficar só sentado na cadeira ou no colo do prefeito aí, porque é da base do prefeito, não fala nada. É preciso cobrar, né? É preciso cobrar. Estou muito parado os nossos vereadores no quesito cobranças ao executivo. É preciso cobrar, né? Isso aí é um claro descaso, né? Ninguém faz nada. E o Gilson mandou umas fotos ali na frente da GESUL, por exemplo, né? Tem esse monte de fiação aí, né? E infelizmente em outros cantos da cidade também. Começando com as informações aqui, né? Aquela história do golpe, né? Do STF vai caindo por terra. Na verdade já caiu, já derreteu, né? Eles insistem em dizer que houve golpe, né? Um golpe sem armas, sem forças armadas, sem forças de segurança, enfim, né? Eles continuam tentando falar do golpe, mas vem caindo, né?
a teoria do golpe, né? Como diz aquela parlamentar. O general da reserva, Júlio César de Arruda, que foi nomeado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Exército, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal hoje, né? E contrariou a principal tese sustentada pela Procuradoria-Geral da República e pelo STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a de que havia um plano das Forças Armadas para impedir a posse do presidente eleito por meio de um golpe de Estado. Na audiência conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura a conduta do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Arruda foi categórico ao afirmar que jamais discutiu qualquer proposta de ruptura institucional. Não, senhor, respondeu ao ser questionado diretamente se havia participado de conversas com esse teor. E o Arruda também, ele também relatou uma reunião com o general Mário Fernandes, realizada no dia 28 de dezembro de 2022, poucos dias antes da posse de Lula, mas reiterou que o encontro não teve qualquer conotação golpista. E o general ocupou o comando do Exército por apenas 21 dias. Né? Segundo o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, a demissão decorreu de uma quebra de confiança com o governo federal. Um dos episódios determinantes para sua saída foi a resistência em permitir a prisão de manifestantes no acampamento diante do quartel-general em Brasília, na noite de 8 de janeiro, data marcada por atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes. E durante o seu depoimento, Arruda negou que tenha barrado a atuação da Polícia Militar no local e disse que sua função naquele momento era acalmar os ânimos e coordenar a operação com outras autoridades, evitando ações precipitadas. O ministro Moraes também mencionou uma declaração do então chefe da PM do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira, segundo a qual Arruda teria dito em tom de ameaças: o senhor sabe que a minha tropa é um pouco maior que a sua, né? O general, no entanto, afirmou não se recordar da fala, embora reconheça que o ambiente da reunião era de tensão. Outro fator que contribuiu para a sua demissão foi a manutenção da nomeação de Mauro Cid para o comando do 1º Batalhão de Ações de Comando em Goiânia. Mesmo pressionado a rever a decisão, Arruda sustentou que o oficial já havia sido designado para o cargo cerca de um ano antes e decidiu não revogar a nomeação. Mais uma dura resposta de um general, Freire Gomes, no início da semana, praticamente decretou o fim da absurda perseguição a Bolsonaro. O problema é que eles querem dobrar a aposta, né? Tentativa de golpe não existiu, aquele monte de senhores e senhoras, né, idosos e idosas, vendedoras ambulantes que estão presos lá, em que eles relatam o golpe, né? Daquilo que foi um ato de vandalismo e baderno na sede dos três poderes e que promovido, né, por infiltrados, a maioria, né? O quebra-quebra foi promovido por infiltrados, foi uma sabotagem que aconteceu com os patriotas que estavam lá, né? E não houve tentativa de golpe, não tem como ter uma tentativa de golpe num dia de domingo, com a sede dos três poderes vazios, né? Estava em período de recesso parlamentar, não tem como ter golpe. O presidente não estava em Brasília, ou seja, não tem como ter golpe, né? A narrativa, essa mentira de golpe do STF, da PGR, da Polícia Federal, cai por terra e já caiu por terra faz tempo. O problema é que eles insistem com essa mentira e querem levar até o fim, né? E vão levar. E a gente sempre fala, né, que numa situação de ditadura, os primeiros a serem atingidos são os opositores, né? E depois os aliados, aqueles que, descontentes com alguma coisa, começam a cobrar, né, ou divulgar coisas que não interessam ao sistema, eles também passam a ser perseguidos. A gente sempre avisou isso aí, né? E a 13ª Vara Civil, por que eu estou falando isso, né? Porque a 13ª Vara Civil do Foro Central de Porto Alegre determinou que a jornalista Rosane de Oliveira e o jornal Zero Hora devem pagar R$600 mil a ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, Iris Helena Medeiros Nogueira, por danos morais. A decisão judicial concluiu que reportagens assinadas pela colunista deturparam informações relativas aos rendimentos da magistrada, causando prejuízos à sua reputação. Não pode falar que ganha muito, tá? Nogueira, que moveu a ação, argumentou que os textos publicados na coluna de Rosane veicularam dados incorretos sobre valores recebidos por ela, o que gerou questionamentos públicos sobre a sua integridade. Segundo a ex-presidente, a exposição distorcida comprometeu sua honra e imagem, acarretando impactos negativos duradouros.
Rosane é conhecida por sua estreita relação com a esquerda no Rio Grande do Sul. É amiga pessoal da ex-deputada Manuela Dávila. Em sua defesa, tanto a jornalista quanto o veículo alegaram estar amparados, né, pela liberdade de expressão e pelo direito de acesso à informação pública com base na Lei de Acesso à Informação. Sustentaram também que não havia nexo direto entre os textos e qualquer prejuízo à imagem da ex-presidente. A juíza Karen Henrique Danilevix Bertoncello, responsável pela sentença, ponderou sobre os limites da liberdade de imprensa, ressaltando que o exercício desse direito não pode ferir garantias constitucionais, ligadas à privacidade, honra e imagem pessoal. O deputado federal Marcel Van Hatten, ele afirmou que é um absurdo, inaceitável a condenação, essa condenação do Zero Hora e da jornalista em questão, né? Abre aspas para o Marcel Van Hatten. Ofendidos nós estamos, né? Nós pagadores de impostos que sustentamos salários absurdos e privilégios vergonhosos. E quando até jornalistas passam a ser perseguidos e calados por expor a verdade. É sinal de que a censura está batendo a porta de todos, o que infelizmente venho denunciando há muito tempo. Sigo firme nessa batalha contra o abuso, contra o arbítrio e contra qualquer tentativa de calar vozes que apenas cumprem o seu dever de informar. Censura nunca mais. Foi o que publicou Marcel Van Hatten. O Zero Hora tem um viés esquerdista, né? Por isso que eu falei que uma hora atinge a todos, né? Essa ideologia e essa perseguição. Primeiro são os inimigos do rei, né? E depois aqueles amigos não tão chegados. E depois os mais chegados, que são contra, numa briga qualquer aí, vão tudo pro beleléu, né? E é assim que funciona numa ditadura e numa censura, né? Na verdade, atinge todo mundo, né? As pessoas passam, os governos e as leis permanecem. Então tem que tomar cuidado com o que pede e da maneira como age, né? Quem defende a censura de alguns aí pode ser censurado no futuro. E o possível estabelecimento de sanções contra Alexandre de Moraes causou um medaço no STF, no governo, tá todo mundo se mexendo, né? E também alguns parlamentares, né? Essa possível sanção contra o ministro Alexandre de Moraes do STF pelos Estados Unidos deve receber o tratamento do governo brasileiro como uma afronta à soberania nacional. O executivo entende o caso como uma interferência em assuntos internos, indo além de uma posição individual contra o magistrado. A informação é do portal UOL. E ontem, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou no Congresso dos Estados Unidos que há uma análise em andamento sobre a aplicação de sanções a Moraes e que ela vai acontecer. Como argumento, citou decisões do ministro relacionadas ao controle de plataformas digitais e à liberdade de expressão, segundo a avaliação do governo de Donald Trump. E entre as punições cogitadas pelos norte-americanos a Moraes estão a proibição da entrada nos Estados Unidos e o bloqueio de eventuais bens ligados ao ministro em territórios do país. O tema tem sido discutido no governo Lula, que entende a medida como um ataque institucional. A gestão prepara respostas diplomáticas caso haja a confirmação da decisão. O que o Lula vai fazer? O que o governo brasileiro vai fazer? No Palácio do Planalto, a orientação é responder de modo institucional. Dessa forma, evitaria os embates com grupos da direita, mas sem descartar reações caso as sanções se concretizem. A intenção é reforçar a defesa da autonomia nacional. Balela, conversinha, né? A bancada do PT na Câmara, sob liderança do deputado Lindbergh Faria, do PT do Rio de Janeiro, divulgou nota em que rejeitou a politização das decisões judiciais brasileiras pelos Estados Unidos. Na verdade, não há invasão, né? Não há invasão de soberania, coisa nenhuma, atentado à soberania. Os Estados Unidos estão sancionando o Alexandre de Moraes justamente por ele ter invadido, né, a soberania dos Estados Unidos, atacando cidadãos que moram nos Estados Unidos e que são cidadãos americanos, brasileiros com green card ou com a naturalização, né, de norte-americano, estadunidense. E é por isso que ele vai ser sancionado, né? Porque ele está perseguindo pessoas que estão lá nos Estados Unidos. Ou seja, quem está atacando a soberania de quem? Então, os Estados Unidos, protegendo a sua soberania, vai sancionar Moraes, porque o Moraes persegue jornalistas, principalmente jornalistas, né, que estão morando nos Estados Unidos, portanto, cidadãos
estadunidense, né? E por isso ele vai sofrer essas sanções. E o governo Trump já disse, né? E já pensa, né, numa reação que não se sabe qual do STF, mas já pensa nessa reação também, né? Já prevê uma reação e já tem previsão também por parte do governo Trump que se houver uma reação exagerada por parte do STF, vai aumentar a punição. Tipo assim, menino mimado, né? Tá irritado? Se ia receber 2 palmadas, vai receber 4, né? É isso que vai acontecer. E a OAB, rapaz, que tava quietinha nessas perseguições absurdas, né? Nessas prisões políticas desumanas que estão acontecendo no Brasil, ficaram quietinhos, né? Com advogados sendo atacados no STF, quietinhos. Só que na manhã de hoje, a OAB Nacional, de forma vexatória, divulgou nota pública condenando qualquer tentativa externa de penalizar autoridades judiciais brasileiras. Trata-se de violação direta aos pilares da soberania nacional, da independência dos poderes e da política de não intervenção, segundo registrou a nota da OAB, né? Aí resolveu se pronunciar, a OAB. Vamos lá falar dos nossos anunciantes, dos nossos patrocinadores, porque são por eles que nós estamos aqui, né? Nós, graças a eles, nos mantemos aqui. Claro que precisamos de mais anunciantes aí, vamos em busca, né? Na verdade, precisamos de contato comercial também, né? Até porque o canal tá pegando gosto, né? O povo tá acompanhando bastante, graças a Deus, né? E a gente sempre procura fazer da melhor forma possível. O que eu sempre digo para quem quer fazer um tipo de denúncia, nós fazemos aqui, né? Só que tem que ter comprovação. Não vamos ficar jogando denúncias no vazio aqui, né? Sem comprovação, né? Nós não somos do factoide. Por isso, até que os empresários, eles estão sempre nos acompanhando e, claro, nós precisamos da ajuda. Vamos falar, por exemplo, da Solo Forte. A Solo Forte que desde dezembro está conosco, né? Aqui no Fatos, Informações e Opiniões. E a Solo Forte mantém aí profissionais experientes, dedicados, né? A Solo Forte é uma empresa de consultoria e agricultura de precisão, né? Com planejamento, com foco em manejo para alta produtividade das lavouras e tem em sua equipe profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado, né? E o trabalho dos profissionais da Solo Forte atuar ao lado de produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para aumentar a produtividade, né? Para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos, né? Aliados ao pequeno e ao grande produtor, né? E é feito aí por esses profissionais esse excelente trabalho. Existe o trabalho de coleta e análise de solo para avaliar suas propriedades químicas e físicas, confecção de mapa de fertilidade, enfim, são os trabalhos, né, que é realizado pela equipe de profissionais sérios, né, e competentes que trabalham ali na Solo Forte para atender o produtor rural e para aumentar a sua produção. É a Solo Forte que está com a gente e que há bom tempo e que vai ficar, se Deus quiser, ainda por mais tempo. Também temos a Conveniência Baturité, lá do nosso amigo Carlos Dalzacchia, ali na rua Baltazar Saldanha, quase na frente da GESU, dividindo a GESU ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, né? Por ali fica a Conveniência Baturité, aliás, uma conveniência bem sortida. À noite tem um espetinho saboroso lá, né? Um acompanhamento, uma cervejinha gelada. Se você acha que já está frio, né? Não quer tomar uma cerveja gelada, tem um vinho bom lá para você tomar. Quem não gosta de bebida alcoólica pode tomar suco, refrigerantes das várias marcas tem por lá também, né? E se você está com um pouco de pressa, não gosta de pegar fila de supermercado, pode ir lá na Conveniência Baturité também, que é bem surtida e com certeza você vai achar o que você precisa lá, evitando assim as filas dos supermercados, tá bom? Só chegar lá que a família do Carlos Dalzacchia e o Carlos estarão sempre atendendo bem vocês na Conveniência Baturité. E a Clube Home Office, que está conosco desde abril, desde o dia 7 de abril, está conosco aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? E que tem
mostrado essa parceria muito boa, né, de início, que vai se fortalecer ainda mais com o canal Fatos, Informações e Opiniões. A Coop Home Office vem aí com um projeto inovador, moderno, arrojado mesmo, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. É perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. É perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz. A Coop Home Office fica ali na Deputada Ara Moreira, naquele prédio bonito e moderno e em fase de conclusão, né, que foi levantado ali na Deputada Ara Moreira, fica no quarteirão da Deputada Ara Moreira, entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. E o plantão de vendas fica ali na frente do prédio, né? No prédio do Supermercado Bom Gosto. Você vai entrar no térreo ali e antes de subir para fazer as suas compras no mercado, você vai ver ali a maquete, né, do prédio da Coop Home Office e você vai encontrar a nossa super disposta equipe no plantão de vendas para te atender ali. Ali você vai conhecer os projetos, a planta, né? Você vai conhecer os planos para adquirir um apartamento. Temos apartamentos lá de 43 a 259 metros quadrados, salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, enfim, né? Você vai conhecer e, claro, vai se encantar pelo modernismo, né? E dessa nova forma de morar e empreender em Ponta Porã da Coop Home Office, e com certeza vai adquirir um desses apartamentos e uma dessas salas comerciais. Coop Incorporadora e Construtora, Coop Home Office, né, que está conosco desde o dia 7 de abril e que tem esse prédio bonito e moderno que vem para embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Vamos lá para a parte esportiva do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Hoje a garganta já melhorou, né? Ainda dá umas arranhadas, mas já deu uma melhorada, né? Vamos falar de Copa do Brasil, porque ontem nós tivemos jogos importantes aí na Copa do Brasil. Vamos ver quais são os jogos que nós tivemos, né, na Copa do Brasil. Nós tivemos ontem, vamos ver aqui os resultados. Tivemos uma zebra, né? O Grêmio foi eliminado na terça-feira, depois de um empate em 0 a garganta, ó, de um empate em 0-0. Depois do empate em 0-0 acabou sendo eliminado. E ontem nós tivemos mais um, né? Uma zebra. E vamos ver qual foi essa zebra, né? Vamos aqui. Ontem nós tivemos o Fortaleza empatando em 1-1 com o Retrô. O mesmo resultado que aconteceu lá na Arena Pernambuco. Só que nos pênaltis o Fortaleza acabou eliminado. 4-1 nos pênaltis. O Retrô está classificado. O Aparecidense até deu uma animada, né? Depois de perder por 1-0 no Maracanã, fez 1-0 no Fluminense e não aguentou, né? O Fluminense virou e goleou 4-1. O Fluminense avança com 5-1 no placar agregado. E o Bahia não teve dificuldade para passar pelo Paysandu, né? Venceu fora de casa por 1-0 e ontem sacramentou mais uma vitória, 4-0, sacramentou a sua classificação. E o Flamengo, que havia vencido fora de casa, né, o Botafogo da Paraíba, venceu de novo 4-2. O Flamengo passou. O Atlético Mineiro também não teve muitas dificuldades para vencer o Maringá. Fez um jogo difícil lá no Willie Davis, em Maringá, 2-2, foi um empate, mas ontem não. O Atlético Mineiro sobrou, fez 4-0 e está na próxima fase. O Corinthians, péssimo futebol ontem, mas ganhou, né, do Novo Horizontino por 1-0. Como já havia vencido a primeira também por 1-0 fora de casa, está classificado para a próxima fase. Hoje nós temos Maracanã e Internacional. O Inter ganhou por 1-0, né, e joga pelo empate fora de casa. O Vila Nova recebe o Cruzeiro e precisa fazer 2 gols de diferença, porque perdeu por 2-0 para o Cruzeiro. E vamos ver, né, o que acontece nesses confrontos. Ainda tem o Palmeiras jogando contra o Ceará. O Palmeiras também venceu fora de casa por 1-0 e joga em casa podendo empatar. E o CRB enfrenta o Santos, né? O Santos, esse jogo às 20h30, né? O Santos que vai precisar
jogar bem melhor do que jogou em casa, né? Empatou 1-1 e agora vai jogar fora de casa para tentar a classificação. E hoje decide todos os classificados então para a próxima fase, que seria a quarta fase da Copa do Brasil, né? Quarta fase já da Copa do Brasil, que tem aí que vai para sorteio. Os classificados vão para sorteio para saber os próximos confrontos, né? E tem uma premiação muito boa e o campeão fica com a vaga na Libertadores do próximo ano. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.